Olá pessoal, estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís. Nós vamos continuar falando e corrigindo os exercícios da última aula e hoje nós temos uma novidade. Nós vamos começar a falar sobre as unidades de medida de comprimento. Assim, nós vamos fazer a correção da ficha das páginas 59 e 60 e daí vamos começar a unidade sobre unidades de medida de comprimento, que está nas páginas 114 e 115. Então vamos fazer a correção da ficha. Como eu tinha falado para vocês, esse exercício é parecido com o da ficha anterior. Nós temos uma tabela que tem a média da variação da temperatura em uma cidade no primeiro semestre. Veja que aqui eles não estão falando da variação em um dia, eles estão falando da variação média naquele mês. Então, durante esse mês, em média, a temperatura variou 6 graus. Janeiro 6, fevereiro 10, março 4, abril 6, maio 1 e junho 6. Não quer dizer que em maio só teve 1 grau de variação, quer dizer que considerando todas as temperaturas mínimas, tirou a média delas, todas as máximas tirou a média, a diferença entre elas foi de apenas 1 grau, tá? Para representar as informações que estão nessa tabela, a gente pode usar essas informações para completar o gráfico que tem a média das temperaturas nessa cidade, tá? Então a gente já tem representado aqui o mês de janeiro. Qual a informação que a gente tem sobre o mês de janeiro? A coluna que dá a temperatura mínima vai até o número 8. Então a temperatura mínima, a média da temperatura mínima dessa cidade foi 8 graus. A média da temperatura máxima foi 14 graus. Isso aqui, ó, 14 menos 8 é 6, confirma o que está na tabela, que a variação foi de 6 graus. E em fevereiro, a gente pode observar que as temperaturas máximas chegaram a 18. A média das temperaturas máximas foi 18, tá? Vamos completar com as dos outros meses. No mês de março foi 14. No mês de abril, a coluna está entre o 12 e o 14, exatamente, então representa 13. Em maio, a coluna vem até o número 12. E em junho, vem até entre o 14 e o 16, exatamente no meio é 15, tá? Agora a gente precisa desenhar as colunas das temperaturas mínimas. A gente não tem essa informação, a gente só sabe a variação da temperatura. Então a gente vai subtrair esses valores das temperaturas máximas para saber as mínimas. Então em fevereiro eu vou subtrair 10 da temperatura máxima. 18 menos 10, 8. Em março eu vou subtrair 4 da temperatura máxima. 14 menos 4, 10. Em abril, eu vou subtrair 6. 13 menos 6, 7. Em maio, eu vou subtrair 1. 12 menos 1, 11. E em junho, eu subtraio 6. 15 menos 6, 9. Assim, agora eu posso construir as colunas que estão faltando e elas correspondem a coluna da tabela que está marcado com mínimo. Então, a primeira aqui é 8, a segunda que nós vamos desenhar em fevereiro também vai até a altura do 8, a de março vai até a altura do 10, a de abril vai até a altura do 7, que é exatamente entre o 6 e o 8, a de maio vai até a altura do 11, que é exatamente entre o 10 e o 12, e a de junho vai até a altura do 9, que é exatamente entre o 8 e o 10. Na página seguinte, nós temos alguns problemas. No dia em que a temperatura mínima foi de 6 graus
e a variação de temperatura foi de 23 graus, qual foi a temperatura máxima? Vejam, a gente sabe, não tem nada a ver com esse problema, mas a gente pode usar a referência. A temperatura mínima foi 6 graus e a gente tem uma variação aqui de 23 graus. Para a gente saber a temperatura máxima, a gente soma. Então, a temperatura máxima nesse dia foi de 29 graus. A resposta é 29 graus. Exercício 3. Em outro dia, a variação de temperatura foi de 9 graus. Determine duas possibilidades de temperatura máxima e mínima que possam resultar nessa variação. Então, a gente tem que encontrar dois pares de números que a diferença entre eles seja de 9 graus. Eu vou pensar, por exemplo, um lugar onde a temperatura mínima foi 3 graus, foi bem frio, tá? Se a variação foi de 9, eu tenho que somar mais 9. Então, a temperatura máxima nesse caso seria 12 graus, tá? O exercício pede duas possibilidades. A minha possibilidade número 2, eu vou pensar que a temperatura mínima foi 20 graus. Somando mais 9, a temperatura máxima seria 29 graus. Mas vocês podem usar outros valores, desde que a diferença entre eles seja de 9 graus. Exercício 4. Observe as temperaturas máxima e mínima registradas nos termômetros. Então, eu tenho um termômetro onde a temperatura registrada está entre o 10 e o 20, exatamente no meio. Então, a temperatura mínima aqui é 15 graus. E no outro termômetro, temos a temperatura máxima que está acima do 40, mais ou menos no 40, tá? No 40. Qual é a variação da temperatura? A gente calcula a diferença. 40 menos 15, quanto que dá? 40 menos 15 é igual a 25. Então, a variação de temperatura nesse dia foi de 25 graus. Agora, nós vamos para o livro. Começar uma unidade nova que trata sobre as medidas de comprimento. O que será que essa figura está representando? Tem uma menina, tem algumas marcas que representam anos, 2015, 2019 e 2020. Talvez na casa de vocês façam isso e marquem na parede ou em uma porta ou ainda usando uma folha de papel colada na parede, marcando as alturas suas ou de outras crianças da casa conforme vão crescendo, tá? Nesse capítulo você vai estudar as medidas de comprimento. Vamos conversar um pouquinho. Você já comparou a altura que você tinha quando era mais novo com a altura que você tem hoje? O que mudou? Que unidades de medida você mudou? Vocês podem ter usado uma fita métrica, vocês podem ter usado o palmo de uma pessoa, vocês podem usar uma trena, que é uma fita de metal que é usada para fazer medidas. E daí, isso é medido como? Em metros, em centímetros? Como que você fizeram essa medição? Outra pergunta é: como podemos fazer para medir ou comparar alturas? Registre ali no seu livro outras ideias que você tenha para medir ou comparar alturas. Medidas de comprimento. Quando precisamos medir o comprimento de uma mesa, a altura de uma pessoa, a distância entre uma cidade e outra, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento padrão é o metro. Vocês já devem ter ouvido falar muito da medida do metro, que tem como símbolo a letra M.
tá? Mas existem outras, como o centímetro, que é menor que o metro, tá? Na verdade, 1 metro... Sabe que aqui tem 1 metro? Essa tira aqui na minha TV, ela tá um pouquinho menor. Eu vou diminuir um pouco para ela ficar mais ou menos com o comprimento de 1 metro. Ah, não consegui. Esse aqui tá um pouco maior que 1 metro, mas 1 metro é mais ou menos isso aqui. 1 metro é igual a 100 centímetros. Por quê? Se você pegar 1 metro e dividir em 100 partes, cada parte é 1 centímetro, tá? Vamos responder alguns exercícios. Quando utilizamos uma régua, devemos começar do 0, do 1 ou do cantinho da régua. Quando vocês vão medir alguma coisa, vocês não devem começar do cantinho. Vocês devem começar do 0, porque o número do lado vai dizer qual o espaço que tem. Então, se você começar aqui no 0, eu vou ver que vai até o 1, até o 2 e até o 3. Mede a mesma coisa que 3 centímetros. Eu tenho 3 centímetros comparando aqui com esse clipe. Se eu tivesse começado do 0, vejam que o mesmo clipe iria até o 2. Eu esqueci de medir um pedaço do clipe, porque eu não alinhei corretamente com o 0, tá? Vai parecer que mede 2, mas na verdade mede 3. E aqui, eu me confundi e alinhei com o 1. Então, parece que vai até o 4. Parece que o clipe tem 4 centímetros, mas ele continua do mesmo tamanho, ele é igual a 3 espacinhos, 3 centímetros. Então, a resposta aqui é, quando utilizamos uma régua, devemos começar do 0, comparar o começo da coisa que a gente está medindo com o 0, tá? Exercício 2. Para medir o clipe abaixo, como devemos posicionar a régua? Agora vocês já sabem a resposta. Vocês vão marcar essa que é a alternativa correta. O clipe está alinhado com o número 0, tá? Qual é a medida do comprimento desse clipe? 3 centímetros. Falta um espacinho aqui. E se a régua estiver quebrada, ela ainda pode medir comprimentos? Qual é o comprimento do clipe? Vejam bem, a medida do clipe é a quantidade de espacinhos que eu tenho aqui, a quantidade de centímetros que eu tenho aqui, tá? Eu posso olhar e contar 1, 2, 3, 4. Então, esse clipe é um pouco maior, ele tem 4 centímetros. E outra coisa que eu posso fazer é alinhar com um número, ver aqui até que outro número foi e fazer a diferença. 12 menos 8 dá 4, os 4 centímetros que eu falei que media o clipe. Então, a resposta aqui do exercício 3 é sim, ainda dá para medir. Qual o comprimento do clipe? 4 centímetros. Essa aqui vai ser a tarefa de casa para vocês, tá? Como vocês não podem fazer atividade junto com os colegas, que é assim, ó. Quem é o mais alto, quem pula mais longe, quem é o aluno mais alto da sua turma, vocês vão fazer essa pesquisa na casa de vocês. Qual é a pessoa mais alta da sua casa? Vocês vão adaptar esse exercício e a sua turma agora vai virar o pessoal que mora aí com você. A segunda pergunta é, se essa pessoa mais alta ficar com os 2 pés juntos e der um salto para frente, que distância você acha que essa pessoa vai alcançar? Você vai fazer uma estimativa antes de testar e ver se é verdade, tá? Você vai pegar a pessoa mais alta e vai fazer esse teste.
tá? O colega vai dar o salto, ou essa pessoa vai dar o salto, e o professor vai medi-lo. Nesse caso, quem vai medir é você. Vocês podem fazer uma marca no chão do lugar onde vai começar o pulo, tá? Pode marcar com um barbante, pode marcar com giz, se você tiver um lugar onde você possa fazer isso. Conversa com o adulto e pede uma sugestão de como que você vai marcar isso aí. E daí vocês vão ver se você acertou a distância que essa pessoa pode pular. Na verdade, para resolver esse exercício, vai ficar muito mais fácil vocês usando a fita métrica que vocês vão montar. Essa fita métrica está em pedacinhos no material de apoio, aqui na página 23. Na página 23 do material de apoio, essas partes aqui verdes e vermelhas são partes de uma fita métrica, tá? Cada pedacinho desse, ele mede 10 centímetros. Na hora de montar a fita métrica, vocês vão alternar um pedaço verde com um vermelho, porque assim facilita a visualização. Então, uma das tarefas que vai ficar para casa é recortar os pedacinhos da fita métrica e montar essa fita para você poder fazer a medição, por exemplo, desse exercício que eu estava fazendo ali. A distância que a pessoa mais alta da sua casa consegue pular. Vocês vão pegar os pedacinhos da fita, alguns são verdes, outros são vermelhos. Como eu não tô com o pincel vermelho aqui, eu vou usar o azul. E vão emendando assim alternado, ó. Cada pedacinho aí representa 10 centímetros. Então, aqui é 10, 20 e 30. Se a pessoa pulou daqui até aqui, ela pulou 30 centímetros. Então, essa é a tarefa de vocês para casa. Vocês vão completar a página 116 e vão montar a fita métrica do material de apoio da página 23. Eu sugiro que vocês primeiro montem a fita métrica para depois resolver melhor o exercício da página 116. A gente se vê na próxima aula. Até mais!